Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo de book haul. A gente vai mostrar aqui todos os livros que chegaram por aqui no canal esses dias, essas últimas semanas. Eu vou ficar alternando todos os meses, ao final do mês eu vou fazer um vídeo book haul, no mês seguinte um vídeo de leitura dos últimos 2 meses. Então aqui basicamente é o que acumulou nos últimos 60 dias. Desde o último book haul, eu acho, porque aqui tá uma bagunça, tudo tá uma bagunça, eu não sei quais foram os livros que eu recebi, sinceramente. Mas enfim, se eu não mostrei agora nessa ocasião, mostro no próximo vídeo desse tipo. Então é isso aí, logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, se você gostar desse nosso conteúdo. E se inscreve no canal para ficar recebendo as novidades. Você se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar recebendo o chamado aí do YouTube quando sair vídeo novo aqui no canal. Vou começar aqui com os livros que eu ganhei de presente de alguns amigos. Começar pelo romance do José Saramago, Terra do Pecado. Meu amigo Marco Severo esteve em Portugal, terra do autor, e trouxe esse livro aqui, o primeiro romance do José Saramago. Esse livro que curiosamente não tem edição aqui no Brasil, nunca foi comercializado aqui. E aqui ele é lançado em Portugal pela Porto, editora. Nessas novas edições com a caligrafia de algumas personalidades. E esse aqui é assinado essa caligrafia da capa é assinada pelo José Luiz Peixoto. E é considerado um romance menor do Saramago, mas enfim, todo mundo que acompanha a obra do Saramago tem que ler, como todo fã, mesmo sendo considerado uma obra menor do autor, que ela foi lançada bem antes dos anos 70, né, do final dos anos 70, que ele tem uma retomada na carreira dele como romancista, de fato, e até o final, produziu até o final da sua vida. E essa aqui é uma obra dos anos 40. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, estou encontrando o ano. Mas ela é uma obra bem no início ainda do Saramago, e o Marco, muito atenciosamente, no meio da viagem, me deu de presente, sabendo que eu sou um fã do autor. Marco, mais uma vez, muito obrigado por essa obra, e eu vou fazer a leitura desse livro. Aliás, eu quero até aproveitar para fazer a leitura de outros livros do Saramago, assim, aproveitar esse período de quarentena e fazer uma experiência de pegar um autor tipo Saramago, um autor que eu gosto, e ler assim uns 5, 6 livros de uma vez. Nunca fiz isso, acho que vou experimentar fazer isso. E o meu irmão, o Davi, alguns de vocês conhecem, tem um blog, vou deixar o endereço do blog dele aqui embaixo. Acompanhem também o Marco no Instagram, eu vou deixar também aqui embaixo. O Marco, além de escritor, eu já fiz vídeo inclusive com ele aqui no canal, entrevista. Ele também produz conteúdo literário no Instagram dele, muito bacana, assim, as dicas que ele dá. O Marco é um catador, assim, de preciosidades, então acompanhe lá também o conteúdo dele. E acompanhe o conteúdo do Davi, que me deu Histórias de Cronópios e de Famas, do Cortázar, Julio Cortázar. Aqui, esse livro são alguns aforismos do Cortázar, crônicas, contos, são pequenos textos dele, curtos. E eu nunca li nada do Cortázar, nem mesmo esses textos, e eu acho que é uma boa ocasião, assim. Tem textos de um parágrafo só, 2, são bem curtos, alguns pensamentos bem cotidianos e outros mais filosóficos, em que ele viaja mais numa espécie de realismo fantástico, típico da obra de grandes autores sul-americanos, né? Então, acho que é uma boa porta de entrada, para conhecer um pouquinho desse cronista, desse cotidiano, um pouquinho do Cortázar, no período que ele morou na Europa, enfim. Acho bem bacana. Davi, muito obrigado por esse livro. O Leonardo também, que vocês devem conhecer, vou deixar o Instagram dele aqui. É escritor, está escrevendo, compositor. Ele me deu esse livro de coletâneas, é mais um livro que contém conto dele. Ele participou de um festival e conseguiu a publicação através da Universidade Federal do Ceará e a Tag Livros, coletivo cultural, a realização. E ele foi um dos selecionados. Mais um bom texto do Leonardo aqui, que está, acho que já é o 3º ou 4º livro que ele já tem
como coletânea de contos dele. É um compositor premiado, inclusive, já ganhou prêmios algumas das composições dele também. Leonardo, muito obrigado. Não gostei nada dessa capa, achei bem brega, mas o texto dele realmente vale a pena. E acompanhe também o trabalho do Leonardo. E outro amigo que me deu um livro foi esse aqui, do Mário Benedetti, um livro de poesia, La Vida Esse Parênteses, eu não sei porra nenhuma de espanhol, vocês me desculpem, que esse livro aqui lançado pela Planeta. Alguns livros do Mário Benedetti fazem falta aqui no Brasil, inclusive, né, da Alfaguara. Quem me deu foi o Rubem, do Literatura Fora da Caixa. Vou deixar o conteúdo dele aqui também. O Rubem é daqui de Fortaleza e produz, tanto no blog dele, nos textos dele, professor de História, quanto no YouTube. E fez uma viagem aí para América do Sul e trouxe essa lembrança para mim. Muito bom mesmo a poesia do Benedetti. É um cara, realmente é um dos grandes, tanto quanto o Cortázar, é um dos grandes da literatura latino-americana aqui. E eu tenho em mãos esse livro aqui, também é uma coletânea, de Bala em Prosa, Vozes da Resistência ao Genocídio Negro. Esse livro, lançado pela editora Elefante, foi uma resposta àquele gravíssimo caso daquele músico que foi brutalmente assassinado pelos militares no Rio de Janeiro, com mais de 80 tiros disparados contra o carro dele, contra a família dele. Ele acabou sendo assassinado. Um cidadão, um morador de rua que foi ajudá-lo, foi prestar socorro, também foi assassinado. Esse caso completou 1 ano agora, recentemente. E na época as autoridades deram pouco caso, a imprensa cobriu massivamente. Eu comentei aqui com vocês, inclusive, sobre esse caso, quando a gente estava fazendo aquele projeto do Dicionário da Escravidão e Liberdade. Foi um caso chocante para o país, chocante para as pessoas que realmente se preocupam com isso, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro fez pouquíssimo caso disso e achou, depois de muitos dias, que fez um comentário ali naquele chiqueirinho ali na saída do Palácio da Alvorada, que fez um comentário sobre aquele assunto e morreu por aí. Mais um caso brutal do genocídio negro que a gente vive nesse país. E aqui é uma coletânea de vários escritores que falaram sobre isso, falaram das suas experiências. Um dos primeiros textos, é justamente da Lili, a Lili Ripardo, que trabalha aqui com a gente na Seleção Literária, que a gente tem a honra de ter ela aqui na Seleção Literária. Tem um dos textos aqui, marcados pela cor, e acompanhe também o trabalho da Lili. Além das traduções em Libras, a Lili é professora, escritora, então também tem, já mostrei outro livro dela aqui no canal, e a gente vai fazer um vídeo específico sobre esse livro. Enfim, eu tenho mais coisas a falar sobre esse livro, e a gente vai fazer um vídeo só para ele. E Lili, mais uma vez, parabéns, continue escrevendo, continue fazendo essas denúncias que você faz, continue fazendo o que você faz, não só aqui no Seleção Literária, que a gente é super agradecido e honrado por ter você aqui, mas pela sua produção mesmo. Acompanhe o trabalho da Lili aqui, eu sempre deixo os contatos dela, e-mail, Instagram, enfim. É muito importante esse trabalho que a Lili faz, com projeto em Libras, com textos como esse, lançados pela editora Elefante. Então acompanhe, muito obrigado por isso. E aí vamos dar continuidade aqui do que foi enviado pelas editoras. Eu recebi 5 livros da editora Moinhos. A editora Moinhos é uma das editoras mais bacanas que tem, assim, das independentes. Tá produzindo muita coisa legal, tá trazendo muita gente da América do Sul, trazendo para cá. Vai sair mais coisas aí, eu não sei como é que estão os projetos da editora em relação a essa pandemia, porque mudou completamente tudo. Mas tem alguns projetos aí de trazer muito autor contemporâneo da América do Sul, que eu acho bem bacana. Eu recebi 5 livros dele. O primeiro deles é o Vertigem do Chão, do César Tridapali. Já li, vou fazer um vídeo para o canal, não me cobrem quando, mas eu vou fazer. O César é um professor de escrita literária, respeitadíssimo, e fez um grande romance aqui, de fato. Gostei muito desse livro. Eu gosto dessa temática que o César traz, que é uma coisa meio universal, assim, de você ambientar o romance em outros lugares. Eu gosto quando o escritor, no caso aqui, ele parte para
relatar sobre um personagem que está na Holanda e outro que está em Curitiba, um brasileiro que vai para a Holanda e um holandês que vem para o Brasil. Eu acho que esse intercâmbio funcionou muito bem dentro do romance e a gente vai falar sobre isso no vídeo específico. Recebi aqui também Cotidiano, Mariana Travascio, escritora argentina, livro de contos. Eu vou ler esse em breve. Fazia tempo que eu queria ler esse livro e acabou que foram surgindo outras demandas. Do Bruno de Castro, primeiro livro dele, E no Princípio Ela Veio, com prefácio de Walter Ugumãe e pós-fácio de Socorro Racioli. Já começa muito bem o Bruno de Castro. Eu fui lá no lançamento com a Maiara, a gente foi dia 6 de março. Não faz tanto tempo, né? Mas tem certas coisas que a gente pensa assim, faz tanto tempo com essa pandemia, mudou um pouco a nossa relação com o tempo. Tem um pouco, 2 meses praticamente. E Crônicas de Memória e Amor, ele traz aqui uma série de crônicas sobre o cotidiano dele com a mãe dele, muito interessante. São 17 crônicas e eu vou ler também, são curtinhas, tem umas ilustrações aqui. Deixa eu até dar o crédito dessas ilustrações, que eu achei boa. Ana Lu Medeiros é a ilustradora desse livro. Parece umas estilogravuras aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Recebi também Belas Artes, Luiz Sagasti, escritor também sul-americano, está sendo lançado aqui pela primeira vez no Brasil. Argentina, se não me engano, peraí. Deixa eu ver. Literatura argentina, são contos também. Não conheço nada do Sagasti, mas vou conhecer. E também do cearense Pedro Salgueiro. O Pedro Salgueiro já é um escritor bastante experiente, já está há muitos anos aí fazendo arte e literatura. Meninos e Outros Demônios. Aqui são histórias cotidianas de crianças e suas vivências. É bem interessante, ele é bem curtinho. E eu acho legal que a editora Moinhos, apesar de ser de Minas Gerais, tem muitos autores que são publicados por lá. Aqui, muitos autores cearenses que são publicados por lá. O Natan faz sempre dá sempre um bom olhar para a literatura cearense. E outra editora independente, Natan, muito obrigado, pessoal da Moinhos, muito bacanas as publicações, valeu, muito obrigado. Outra editora independente também que eu estou gostando muito é a editora Instante, que aqui eles enviaram 3 livros. Esses 2 aqui já fazia um certo tempo que eles tinham enviado e eu acabou passando batido em outros vídeos, que são 2 livros da Carolina Nabuco. Esse sobrenome Nabuco é justamente do Joaquim Nabuco, abolicionista Joaquim Nabuco, uma figura histórica pra gente. E aqui são 2 romances dela. A Sucessora, vocês estão vendo aí. E aqui o Chama e Cinzas. São 2 livros que estão ganhando um público e a Carolina Nabuco ganhou um resgate necessário, né? Porque ela é uma escritora aí no começo do século XX, uma das primeiras romancistas assim que ganhou o destaque. E estava sem reedição desde os anos 70, se eu não estou enganado, e a editora Instante está fazendo essas publicações dela. E aqui eu recebi mais recentemente o Maria Altamira, romance da Maria José Silveira, que foi lançado agora, muito recentemente, fevereiro, março, teve o lançamento oficial desse livro. A premissa desse livro é muito interessante, conta sobre uma realidade indígena e os impactos ambientais que a presença humana causa nessa região de Altamira. É um livro que tem um contexto muito necessário dessa questão que a gente vê no nosso noticiário hoje em dia, de desastres ambientais que causados pela intervenção humana, ou de desastres culturais que a gente está causando também em relação ao nosso povo indígena. E eu gostei muito também dessa publicação. O Silvio, lá da Editora Instante, perguntou se eu tinha interesse em ler, e eu vou fazer a leitura desse livro e a gente vai falar sobre ele em breve. Também, Silvio, pessoal da Editora Instante, muito obrigado pelo envio dos livros, também são sempre presentes e atenciosos aqui com seleção literária. Também a mesma coisa do pessoal da Rádio Londres, sempre estão enviando os livros todos os meses, e eu não sei exatamente se eu falei nos book hauls, nos vídeos de book haul anteriores, mas eu tenho 3 livros aqui que eles enviaram, os últimos 3,
do Arnold Grunberg, Marcas de Nascença. Esse nome desse autor você deve estar reconhecendo, do Tirza, que é um livro assim queridíssimo de todo mundo, que eu ainda não li. Tem também As Verdadeiras Riquezas, da escritora Angelina Coité-Admy, acho que é assim a pronúncia, que hoje vive na França. E A.J.A. Simons, Em Busca do Barão Corvo, uma biografia experimental. Esse aqui eu acho que é um escritor em inglês. Eu não olhei os detalhes. É um escritor em inglês que começa no século XX, nasceu em 1900. E esse aqui eu já vi algumas postagens de algumas pessoas, muito elogiado esse livro. E como sempre, assim, a curadoria da Rádio Londres, que tem uma linha editorial muito voltada para livros de fora, livros estrangeiros. E eu achei também muito bom, como sempre, Holanda, Argélia, Inglaterra e passa pela África também. Eles têm uma proposta editorial muito bacana. Rádio Londres, muito obrigado lá. Figura da Evelyn, que está sempre em contato. Recebi da Companhia das Letras 4 livros. Esses livros aqui eu recebi já há algum tempo, mas eu ainda não tinha mostrado. E chegaram no começo desse ano. Desses 4 livros aqui, o primeiro deles que eu vou mostrar é O Reino, a história da Edir Macedo. A gente já fez vídeo para o canal, já fiz a leitura desse livro, tem vídeo. Acompanhem, tem todas as controvérsias desse líder religioso que comanda a Igreja Universal do Reino de Deus. É uma biografia. Aliás, eu tenho visto uma coisa interessante. Todas as vezes que essas editoras postam que estão lançando biografias, como essa aqui, por exemplo, eu vejo sempre nos comentários nas redes sociais, muita gente confundindo o gênero biografia como se fosse um livro homenagem. Eu, quando mostrei esse livro, veio gente me dizer que eu estava passando pano para Edir Macedo, veja só. Eu acho que as pessoas estão confundindo o gênero biografia com um livro homenagem, com algum livro comemorativo, não é nada disso. Uma biografia séria, ela, acima de tudo, o biógrafo, ele não tem compromisso com o biografado, ele tem compromisso com os fatos, com a verdade. Se você vê uma biografia em que o cara só elogia, é uma biografia chapa branca. Uma biografia que não teve ali uma bibliografia, não teve uma pesquisa. Eu recomendo, sempre quando você for comprar uma bibliografia, se você tiver oportunidade, vá na pesquisa que o cara fez. Comece, dê uma olhada na bibliografia, veja quem é, veja a carreira do cara. O Gilberto Nascimento é um repórter muito experimentado, inclusive com grandes matérias sobre igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais. Então, procure um pouco sobre o biografado e analise, faça um peso, faça sua leitura crítica. Mas eu tenho visto muita gente criticando, achando que é um gênero que é um gênero que presta homenagem. Mas enfim, a gente pode até falar sobre isso num vídeo específico, para falar sobre esse gênero biografia, que é um gênero, inclusive, que eu quero trazer mais aqui pro canal. Li muita biografia, já li muita biografia. Meu pai sempre gostou muito de ler biografias. E aí eu acabei na adolescência, juventude, assim, lendo também muitas biografias por influência dele. E por falar em biografias, recebi aqui a nova edição de Castelo, A Marcha para a Ditadura, do Lira Neto. Esse livro estava esgotado, tinha sido lançado pela editora Globo. Eu cacei muito esse livro procurando pela editora Globo, mas estavam vendendo por preços absurdos. Felizmente a Companhia das Letras vai relançar alguns livros que estão esgotados do Lira Neto. O Lira Neto fez biografias sobre o Rodolfo Teófilo, sobre o José de Alencar, a Maísa, o Marechal Castelo Branco, Getúlio Vargas, Padre Cícero, enfim. Tem uma carreira vastíssima como biógrafo e é um exemplo muito claro sobre isso. Ele consegue trazer a história do primeiro ditador do Brasil através dos fatos, através da pesquisa, né? Aqui não é, o julgamento sobre esses seres humanos, sobre as suas histórias, sobre as suas biografias, quem faz é você. O biógrafo, ele apresenta a realidade dos fatos. E eu vou fazer a leitura desse livro, vou trazer também para o canal. Como eu falei, que é uma pretensão minha. E recebi também o terceiro livro deles aqui, A Elite na Cadeia, o dia a dia dos presos da Lava Jato, contando aqui como é o dia a dia dos empresários, lobistas, políticos que foram presos pela Lava Jato. Eu não sei se faz muito sentido esse livro do ponto de vista cronológico, assim, porque as coisas da Lava Jato, elas mudam muito rapidamente, foram mudando muito rapidamente. E aí foram lançados livros
que endeusavam Sérgio Moro, que endeusavam Deltan Dallagnol, que é o procurador federal que trabalhou na operação, e acabou assim, ao longo do tempo, muita coisa foi sendo descoberta e as operações da própria Lava Jato elas foram sendo mitigadas. Assim, os elogios à Lava Jato eles não fazem tanto sentido, porque os eventos aqui no Brasil acontecem muito rapidamente, até mesmo a saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Mas é interessante para a gente analisar sob um ponto de vista jurídico alguns acontecimentos aqui no Brasil, que alguns críticos dizem que judicializam demais a política, outros dizem que há necessidade dessa judicialização, enfim. A Elite na Cadeia, o dia a dia dos presos da Lava Jato, do Walter Nunes, aqui lançado pela Companhia das Letras. E o único dos 4 que é ficção, A Ocupação, do Julian Fuchs, escritor paulistano, que eu já fiz resenha aqui logo no comecinho do canal daquele livro premiadíssimo dele, A Resistência. E aqui ele vem com A Ocupação, ele retorna com aquele personagem que é um alter ego dele, né, o Sebastian, dessa vez analisando e fazendo uma análise sobre uma ocupação na cidade de São Paulo, um movimento, através do movimento de moradores sem teto. E o Fuchs, ele é um escritor que ele se preocupa muito com, vamos dizer assim, com a montagem dos seus livros. Cada frase ela é muito bem pontuada, muito bem montada. É um dos grandes escritores nacionais, contemporâneos. Se utiliza mesmo de muita técnica, porque ele tem esse poder de técnica, tal como o Trida Pali. Sabe, você lê o romance do Fuchs, ou pode ler esse Vertigem do Chão, que eu comentei, do César Trida Pali, e você percebe que o escritor ali tem total consciência do que está escrevendo, da montagem dos personagens, dos espaços, enfim, da temática, inclusive. E também é tanto livro para ler, mas enfim, mais um lançamento aqui que veio da Companhia das Letras que me deixou com muita vontade de ler. Pessoal da Companhia das Letras, muito obrigado pelo envio dos livros. A gente vai fazer um trabalho com eles ainda. Eu recebi esse pacote aqui da editora CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, lá de Recife, com muita alegria. O H, do Hermílio Borba Filho. Esse livro aqui ganhou essa nova edição aqui pela Companhia Editora de Pernambuco, que é uma editora muito bacana, de lá produz e mostra muito da cena de Pernambuco, que é um estado assim riquíssimo, que tem uma cultura vastíssima. Eu gosto muito de Recife, gosto muito do povo de Pernambuco, gosto muito dos amigos que tenho lá. E volta e meia eu tô lá em Recife. E eles enviaram, nem me avisaram nada, e eu gostei muito porque esse livro aqui é um relato desse escritor que ele cria vários textos através das suas experiências com a ditadura militar. Então ele se tornou um clássico assim da contracultura aqui, da contravenção durante a ditadura militar na década de 70. E foi torturado, enfim, e ele experimenta algumas coisas. Ó. Além da prosa, ele criou umas histórias com ilustrações, histórias em quadrinhos, o que é muito bacana, porque essa edição reúne tudo e eu fiquei muito feliz de ter recebido. Tem aqui também uns facsímiles aqui dos textos originais, é muito, muito interessante mesmo. E eu pretendo fazer uma leitura que dá algum jeito de a gente trazer essa história e o resgate dessa obra que a editora fez, e acho muito necessário que a gente faça uma bibliografia desses escritos da ditadura militar, que estão assim teoricamente perdidos, né? O que levanta muitos debates, vocês sabem que eu já falei muito sobre a ditadura militar aqui, que levanta muitos debates, por exemplo, de artistas que foram torturados, que foram presos e perderam sua obra, ficaram com sua obra totalmente esquecida, ou quase totalmente esquecida, né, do grande público. E muita gente acusa, por exemplo, porque houve delação dos amigos, tudo, mas se a gente, o Bernardo Kucinski, ele falou uma coisa interessante. Se a gente for analisar, a culpa não é do delator, a culpa é de quem implantou a ditadura. Muitas vezes a gente muda o foco
de quem é de quem são os verdadeiros culpados, né? Um amigo não precisaria estar delatando o outro se não houvesse ditadura, né? Então é sempre bom a gente voltar às origens e debater sobre esses artistas que foram se perdendo aí, foram saindo do grande holofote. A gente tem muitos artistas, muitos, mesmo que ganharam grande notoriedade. A gente fala muito pouco, por exemplo, de um cara que escreveu a literatura fantástica, realismo mágico aqui no Brasil, que é o José J. Veiga, o goiano José J. Veiga, que a gente também fala muito pouco. Eu particularmente acho que tem muito pouco conteúdo do Booktube aí, de quem faz vídeos, quem produz no Instagram, sobre o José J. Veiga, por exemplo, que é um dos grandes nomes. Enfim, tem muita gente. E na medida do possível eu vou tentar trazer alguma coisa aqui pro canal. Eu recebi aqui da Tag livros de... eu nunca sei os meses da Tag livros de abril, desse mês de abril. Ponto Cardeal, Leonor de Recondo. Eu não sei se a pronúncia é assim, ela é uma escritora francesa. Eu confesso que eu não sei muita coisa sobre esse livro. Uma romancista violinista. Quem acompanha a trajetória da francesa Leonor de Recondo provavelmente pensaria nela como o contrário, dada a sua proeminência do instrumento desde a juventude. Nesta entrevista à Tag, a autora de Ponto Cardeal fala de transição da música para a escrita e conta sobre o processo de pesquisa para compor sua protagonista. Aclamada pela originalidade de sua obra no meio literário francês, a autora também destaca o ponto de contato que o livro que você recebe proporcionou não só com a comunidade trans, como com a geração mais jovem de leitores. Muito interessante, porque já traz uma realidade trans aqui, também envolvendo música. Me parece que é um romance contemporâneo elogiadíssimo lá na França e que aqui teve lançamento inédito pela Tag Curadoria, que eles sempre estão enviando aqui para mim também, o pessoal da Tag, a Luísa lá, muito obrigado, está sempre acompanhando o material de Seleção Literária. E por fim, os autores independentes, aqui eu sempre no final desses book hauls eu mostro alguns autores independentes que enviaram livros para cá. Aqui eu tenho Crítica da Alma Imperfeita, do Pedro Durães Serra Carbaça. É um médico que escreveu um livro de poesia. E se você enviou, se o autor independente enviou alguma coisa aqui para Seleção Literária e eu não mostrei, pode dar uma alôzinha aí para mim, no e-mail, no Instagram, que eu mostro aqui no book haul. Aqui é lançado pela Rumo Editorial. Eu vou dar uma geral realmente nessa organização do book haul, tá muito desorganizada. Aqui em casa tá tudo muito desorganizado em relação a esses livros. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou muito longo esse vídeo, vai dar muito trabalho para ler e gravar. Mas a gente vai dar um jeito, vai dar trabalho também para editar. Mas espero que o resultado final tenha ficado bom. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, acompanha a Seleção Literária aqui no Instagram, no Twitter, aqui no Instagram não, aqui no YouTube. Também acompanhe no Instagram, acompanhe no Twitter. E é isso aí, beleza? Valeu, pessoal. Tchau.